Deus ama a verdade. Esse vai ser o tema da nossa live hoje. Deus ama a verdade. Deus é maravilhoso, louvo ao Senhor por mais uma oportunidade de estar compartilhando a sua palavra que é eterna, é a verdade, e que essa palavra possa alcançar, tocar os corações, que a presença de Deus e que o Espírito Santo possa estar consolando, direcionando em toda a verdade as nossas vidas. Vou iniciar com uma oração, depois vamos estar compartilhando uma palavra. Amém. Senhor, eu quero te agradecer por mais essa oportunidade de estar aqui, Senhor, na tua presença, porque eu sei que o Senhor está aqui, Pai. O Senhor se faz presente todos os dias, todas as vezes, Pai. Eu quero te entregar a minha vida, esse propósito das lives, Senhor, que o Senhor sabe que é para ensinar pessoas, edificar vidas, compartilhar a tua palavra. A tua palavra pode nos transformar, pode nos curar. Então, abençoa, Pai, esse propósito. Que seja tudo para a tua glória. Te apresento cada pessoa que vai ouvir, te apresento cada pessoa que vai meditar, Senhor. Que o Senhor prepare o nosso coração para receber a tua palavra. E que seja uma terra frutífera, que seja uma terra abençoada, Pai, que venha dar muitos frutos no nosso coração. Que a tua palavra gere em nós frutos de arrependimento, Senhor. Te apresento as nossas vidas, nossas famílias. Peço que o teu Espírito Santo esteja sempre nos guiando. Peço que a tua presença seja sempre, meu Deus, a nossa direção. Todos os dias da nossa vida, Pai. Eu te peço, em nome de Jesus, Pai. Amém e amém. Glória a Deus. E aí, Luiz, meu querido. Paz do Senhor, meus irmãos. Que Deus abençoe a vida de vocês. Vamos estar aqui compartilhando uma palavra. Já coloquei o tema aqui, Deus ama a verdade. E nós vamos ler o livro de Atos. Atos dos Apóstolos, capítulo 4, versículo a partir do 32. Atos, capítulo 4, versículo 32. Eu vou ler aqui, se você puder me acompanhar na sua Bíblia, por favor, me acompanhe. Diz assim a palavra de Deus. E era o coração e a alma da multidão dos que criam. E ninguém dizia que coisa alguma do que possuía era sua própria, mas todas as coisas lhes eram comuns. E os apóstolos davam com grande poder testemunho da ressurreição do Senhor Jesus, e em todos eles havia abundante graça. Então, aqui está falando de um momento que a igreja viveu, a igreja primitiva, um momento em que o Espírito Santo estava agindo no meio deles. O Espírito Santo fortalecia a igreja. A igreja era uma igreja muito espiritual, uma igreja de oração, e uma igreja que ajudava os membros, ajudava cada pessoa que precisava. Os irmãos que eram necessitados, eles eram abençoados pela igreja. Eles estavam juntos. E aqui no versículo 34 diz: não havia, pois, entre eles necessitado algum, porque todos os que possuíam herdades ou casas, vendendo-as, traziam o preço do que fora vendido e o depositavam aos pés dos apóstolos. Então, o que acontecia aqui?
Os irmãos naquela época, eles vendiam as suas propriedades e eles davam aos apóstolos. Mas não para que os apóstolos vivessem bem, para que os apóstolos distribuíssem para a igreja. Amém, Luiz. Deus te abençoe. Fica com a gente aí para ouvir essa palavra. E aí, nós podemos ver a maneira que Deus trabalha. Deus usa pessoas, Deus usa a igreja para abençoar vidas. Deus usa irmãos para abençoar outros irmãos. E era isso aqui que estava acontecendo. Não havia, pois, entre eles necessitado algum. Então Deus estava sempre ali presente, abençoando a vida daquela igreja. Porque todos os que possuíam herdades ou casas, vendendo-as, traziam o preço do que fora vendido e o depositavam aos pés dos apóstolos. Então, isso é muito interessante. Isso não apoia a ideia de que os pastores, apóstolos devem ser ricos, a igreja deve sustentar eles para eles viverem. Isso não é bíblico. Aqui está falando que os irmãos eles entregavam o que eles tinham e isso era dividido, era repartido ali conforme as necessidades da igreja. E isso é muito importante. É muito importante nós ajudarmos os nossos irmãos nas necessidades deles, no que eles estão precisando. A igreja tem esse papel também. Se um irmão estiver doente, se um irmão estiver passando necessidade, e nós, como igreja, pudermos ajudar, com certeza, Deus se agradará disso. Sempre com sabedoria, sempre sabendo entender a situação, para poder fazer o que é certo, o que é justo. Nós vamos continuar lendo. Versículo 35 diz assim: E repartia-se a cada um segundo a necessidade que cada um tinha. Então José, cognominado pelos apóstolos Barnabé, que traduzido é filho da consolação, levita, natural de Chipre, possuindo uma herdade, vendeu-a e trouxe o preço, e o depositou aos pés dos apóstolos. Então um homem chamado Barnabé, ele tinha ali uma herdade, e ele vendeu, e ele trouxe aquele valor e depositou ali nos pés dos apóstolos. Ele deu um exemplo de fé, um exemplo de honra aos irmãos daquela igreja. Eu tenho certeza que essa oferta foi algo voluntário e com um coração puro, com um coração sincero. E Deus se agrada disso. Deus se agrada quando nós entregamos algo com sinceridade, com o nosso coração. Mas aí a Bíblia vai falar de um casal. Falar de um casal chamado Ananias e Safira. Vamos entender sobre esse casal. Mas um certo homem chamado Ananias, com Safira, sua mulher, vendeu uma propriedade e reteve parte do preço, sabendo também sua mulher. Então, levando uma parte, a depositou aos pés dos apóstolos. Então, esse casal, eles viram que a igreja estava fazendo isso, os irmãos estavam se ajudando, os que tinham propriedades e vendiam, traziam o valor e entregavam os pés dos apóstolos, e os apóstolos iam abençoando a vida de quem precisava. Ananias e Safira viram nessa oportunidade. Aí nós podemos entender um pouco o que eles podem ter pensado para eles terem tomado essa decisão. Eles fizeram ali um acordo de entregar uma parte apenas do valor que eles tinham vendido e entregar como se fosse tudo. No caso, eles estariam mentindo para Pedro. Eles tinham eles tinham vendido aquela terra, a propriedade deles, por um valor. Eles iriam entregar dizendo que era o valor total, sendo que não era. E aqui eles estavam juntos. Então, o que nós precisamos aprender?
nós, como servos de Deus, devemos ser sinceros, devemos ser verdadeiros. Aqui era um casal que estava junto, e um casal que estava junto mentindo e um apoiando a mentira do outro. E Deus não se agrada disso. Deus ama a sinceridade. Eles não eram obrigados a dar aquele valor. Eles não eram obrigados a entregar tudo, todo o valor da propriedade. Eles não eram obrigados. Mas o apóstolo Pedro vai falar o que aconteceu. Nós vamos ler o versículo e o apóstolo Pedro vai falar o que aconteceu. E isso não pode acontecer comigo, não pode acontecer contigo e você que está me ouvindo, porque isso é uma tentação. Talvez porque eles viram os outros irmãos fazendo aquela coisa de ofertar, de entregar aquele valor. Eles também quiseram fazer, só que não era algo verdadeiro. E diante de Deus, a nossa aparência, ela não tem nenhum valor. O que tem valor diante de Deus é a verdade. O que tem valor diante de Deus é a sinceridade do nosso coração. É isso que agrada ao Senhor. Então, versículo 3. Disse então Pedro: Ananias, por que encheu Satanás o teu coração, para que mentisses ao Espírito Santo e retivesses parte do preço da herdade? Guardando-a não ficava para ti, e vendida não estava em teu poder? Por que formaste este desígnio em teu coração? Não mentistes aos homens, mas a Deus. E Ananias, ouvindo estas palavras, caiu e expirou. E um grande temor veio sobre todos os que isto ouviram. Tem um detalhe nessa palavra, eu queria que nós meditássemos nesse detalhe. Pedro faz uma pergunta: por que encheu Satanás o teu coração? Por que encheu Satanás o teu coração? Aqui no coração de Ananias não estava a pureza de Deus, não estava a sinceridade, a humildade, coração sincero, não. Estava cheio de planos e pensamentos de Satanás. E o que o inimigo faz hoje é semelhante. Ele tenta encher os nossos corações, até mesmo dentro da igreja, até mesmo fazendo o que é certo, porque o que Ananias estava fazendo ali era algo bom, aparentemente, só que ele não estava fazendo com a intenção certa. Entregar a propriedade, um preço aos apóstolos, e isso seria bênção na vida de outras pessoas, isso é maravilhoso, mas eles estavam fazendo da maneira errada. Então nós não podemos fazer isso. Nós devemos fazer o que é certo, mas da maneira certa. Por exemplo, se nós formos ofertar, que seja de uma maneira honesta, que Deus se agrada, não de uma maneira corrupta. Não fazer coisas erradas e dizer que não, eu fiz isso para ajudar as pessoas, ou eu fiz isso para ofertar, eu fiz isso para... Não. Deus prefere a sinceridade. Deus prefere a sinceridade. O versículo que nós estamos lendo é o 3. Para que mentisses ao Espírito Santo e retivesses parte do preço da herdade. Quando nós fazemos algo que aparentemente é com os homens, no caso deles, Ananias e Safira, eles estavam diante do apóstolo Pedro, mas eles não estavam mentindo para Pedro, eles estavam mentindo para o Espírito Santo. E nós devemos tomar esse cuidado. Quando nós não estamos caminhando de acordo com a palavra de Deus, nós não estamos prejudicando pessoas. Podemos também prejudicar pessoas, porque o pecado ele é destruidor, ele destrói tudo ao redor. Mas estou falando que pessoas são prejudicadas, mas quem comete o erro, quem comete o pecado é prejudicado também. E isso é tão prejudicial
que no caso de Ananias e Safira levou eles à morte. E uma morte que eles caíram ali mesmo, mortos. Nós precisamos entender que Deus ele quer a nossa verdade. Se Ananias e Safira não quisessem, eles não eram obrigados. Eles não eram obrigados. Mas eles quiseram mostrar algo que eles não eram. Eles quiseram dizer para o Senhor que estavam entregando tudo, sendo que não estavam. E isso trouxe um grande prejuízo para eles, isso trouxe a morte. E depois chegou a esposa dele, no versículo 7. E passando um espaço quase de 3 horas, entrou também sua mulher, não sabendo o que havia acontecido. E disse-lhe Pedro: dize-me, vendeste portanto aquela herdade? E ela disse: sim, portanto. Então Pedro lhe disse: por que é que entre vós vos concertastes para tentar o Espírito do Senhor? Eis aí à porta os pés dos que sepultaram teu marido, e também te levarão a ti. Olha só, eles dois tinham entrado em um concerto, em uma aliança, para mentir para o apóstolo Pedro. Mas eles estavam tentando o Espírito Santo, mentindo para o Espírito Santo. Devemos tomar cuidado. Aqui era um casal, mas também pode ser amizades, pode ser lugares, pode ser influências que estão nos levando a não sermos verdadeiros com Deus. E essa vida de transgressão, de iniquidade, que é uma vida de pecado oculto, ela é muito perigosa, porque Deus conhece o mais íntimo dos nossos corações. Porque Deus ele conhece o mais profundo do ser de cada ser humano. Então, quando não há verdade, em algum momento Deus mostrará a verdade e a consequência será a morte. Então que o Senhor nos livre de ser como Ananias e Safira. Vamos ser sinceros com Deus. Naquele tempo a igreja estava vivendo um momento incrível. Mas até nesse momento da igreja, um momento onde o Espírito Santo agia, onde os irmãos compartilhavam os seus bens para ajudar uns aos outros, viviam na oração, viviam compartilhando. Até nesse momento, Satanás encheu o coração de alguém. Até em um momento que a igreja estava vivendo um tempo abençoado, Satanás encheu o coração de alguém. No caso, o coração de Ananias. E ele e a sua esposa nos deram um exemplo a não ser seguido, de que não vale mentir para Deus. Talvez eles pensaram que estivessem mentindo para Pedro, mas eles estavam mentindo para Deus. Eles estavam mentindo para Deus. Que o Senhor nos livre de todo mal, que o Senhor nos ensine diante da presença dEle. E aqui o versículo fala que sepultaram ela junto do marido dela, o versículo 10. E o versículo 11 fala: e houve um grande temor em toda a igreja e em todos os que ouviram estas coisas. Então veio um temor sobre aqueles irmãos, sobre aquelas pessoas que ouviram aquela história, aquele relato. E que hoje também gere temor no nosso coração. Nós temos visto um tempo onde muitos escândalos estão acontecendo dentro da igreja. E muitos Ananias e Safira têm dito uma coisa, sendo que a verdade é outra. Tem enganado, tem roubado, tem se prostituído. Muita coisa tem acontecido na igreja. Muita coisa que o Senhor não se agrada. E Deus é justo. Deus é fiel. No meio da igreja, que é cheia do Espírito Santo, no meio da igreja que tem se separado para Deus, Satanás encheu o coração de alguém. Satanás encheu o coração de Ananias, no meio daquele mover maravilhoso do Espírito Santo, no meio daquela comunhão. Infelizmente,
Não por conta de Deus, não por conta dos apóstolos, não por conta da igreja, mas por conta do seu coração, do coração de Ananias, aconteceu essa tragédia. Esse engano o levou à morte. E Deus foi justo. Deus foi justo. Se nós pararmos para pensar, Deus foi perfeitamente justo. Se ele agiu dessa forma com Ananias, chegará um dia que ele vai agir também com outros que têm a mesma atitude de não andar na presença dele com sinceridade. Nós temos aqui um provérbio, Provérbios capítulo 10. Você que está com a gente aí, Deus te abençoe, Deus te proteja. Meu querido amigo Denis Farias, Deus te abençoe, príncipe, um abraço. Que o Senhor esteja sempre contigo, com a tua família. Onde quer que você andar, o Senhor te acompanhe. Te abençoe em nome de Jesus. Provérbios capítulo 10, versículo 9. Provérbios capítulo 10, versículo 9. Diz assim, vamos trazer para esse contexto da palavra que nós estamos lendo. Quem anda em sinceridade anda seguro, mas o que perverte os seus caminhos ficará conhecido. Olha só. Vou ler novamente. Quem anda em sinceridade anda seguro. Amém, meu irmão. Deus te abençoe. Então, qual é a forma de nós andarmos no meio de tudo isso? No meio de tudo isso que tem acontecido no mundo, no meio de tudo isso que tem acontecido na igreja, qual é a forma que nós vamos andar? Andar em sinceridade. Sinceridade com Deus. Nós olhamos para as notícias, elas falam dos bastidores, falam de coisas terríveis. Tem muitos exemplos, eu creio que é só nós olharmos no Instagram, os jornais, o que tem acontecido com a igreja, porque muitos deixaram de andar com sinceridade, abandonaram o lugar da oração, abandonaram o lugar da palavra, abandonaram o lugar da humildade, e simplesmente, assim como aconteceu com Ananias, Satanás encheu os corações. E quando Satanás enche o coração de alguém, essa pessoa está caminhando para a morte. Mas a Bíblia está nos ensinando que se nós andarmos em sinceridade, nós estaremos seguros. Então que essa segurança de Deus esteja nas nossas vidas. Uma segurança que nos permite viver, assim como Samuel viveu no meio de uma impureza muito grande dos filhos de Eli. Eles se prostituíam, eles não tinham nenhum zelo pelo tabernáculo, pela arca da aliança, pelas ofertas do povo. Eles não tinham nenhum zelo. Mas Deus separou Samuel. E que Deus me separe, que Deus te separe para andar em sinceridade. Nós estaremos seguros. Nós estaremos seguros. Deus estará conosco em todas as situações, se estivermos em sinceridade. Mas aí o versículo continua. O versículo continua e diz: mas o que perverte os seus caminhos ficará conhecido. O que perverte os seus caminhos ficará conhecido. Então, quem desvia os seus caminhos, os seus pés da verdade, da humildade, da sinceridade, ficará conhecido. Aparecerá. Deus, ele sabe o tempo de todas as coisas. Muitas vezes nós ficamos aflitos, mas a justiça perfeita vem do Senhor. E Ele tem o tempo certo de julgar todas as coisas. E o que nós devemos fazer? Pregar o Evangelho. O Evangelho é o caminho da salvação. Alertar pessoas. Levar pessoas a entender que somente o Evangelho pode transformar as nossas vidas verdadeiramente. E em muitas coisas, em muitas situações que vão acontecer na nossa vida, Deus nos dará sabedoria para lidar.
para que nós não venhamos ser como Ananias e Safira, para que nós não venhamos andar pervertendo os nossos caminhos, para que nós venhamos andar em paz. Nós vamos andar em paz. A paz do Senhor estará conosco. Eu sei que o Senhor nos dará unção para pregar, o Senhor nos dará entendimento. Acima de tudo, a verdade. Acima de tudo, a verdade. Mesmo que doa, a verdade. Mesmo que doa. Mesmo que nos custe um alto preço, a verdade. Então, esse provérbio fala sobre isso. E o último versículo que eu quero compartilhar hoje está em Salmo 51, que vai ser a nossa oração hoje. Salmo 51. Salmo 51, versículo 10. Cria em mim, ó Deus, um coração puro e renova em mim um espírito reto. Salmo de Davi, pedindo perdão a Deus, confessando o seu pecado diante de Deus. Cria em mim, ó Deus, um coração puro e renova em mim um espírito reto. Nós vamos orar. Daqui a pouquinho nós vamos orar, e se você tem algum pedido de oração, quiser compartilhar aqui para nós estarmos orando juntos, pode ficar à vontade. Davi, ele pediu para Deus criar nele um coração puro. Nós sabemos que o pecado de Davi foi muito grave. Ele cometeu adultério e assassinato. Davi também mentiu. Davi forjou situações contra a vida de um homem inocente, que era Urias. Outros homens morreram por causa do pecado de Davi. Outros homens que estavam na guerra também morreram. Davi pecou gravemente contra Deus. Gravemente. E aqui nesse versículo ele pede para Deus criar nele um coração puro. Somente assim Davi poderia ser restaurado, restituído a sua vida com Deus. Então que o Senhor ele venha criar em nós um coração puro. Mas de verdade. Sem se escondermos de Deus, como Adão se escondeu. Falando a verdade para ele. Falando que pecamos, falando que precisamos. Nos consertando com pessoas, se assim for necessário. Mas vale a pena. Vale a pena. Cria em nós, ó Deus, um coração puro, renova um espírito reto. Eu creio que Davi, um homem segundo o coração de Deus, em um momento da sua vida, sim, ele teve esse espírito reto, um homem que fazia o que Deus se agradava, um homem que andava por caminhos que o Senhor se agradava. Mas chegou um momento que ele também caiu. E no momento que Davi caiu, Davi pediu para que o Senhor o restaurasse. E essa restauração, ela veio. Deus o restaurou. As consequências do pecado vieram também. Não tem como escapar delas. Mas o perdão de Deus veio trazer o refrigério para a alma de Davi. E vai trazer também o refrigério para as nossas almas. Louvado seja o nome do Senhor, glória a Deus por essa palavra. Eu preciso dessa palavra, essa palavra também é para mim. E nesse tempo o Senhor, Ele possa despertar o nosso zelo em oração, em vigilância, porque os dias estão difíceis, mas o Senhor é fiel. Cria em nós, Senhor, um coração puro e renova em nós um espírito reto. Glória a Deus. Louvado seja Deus. Senhor, quero te agradecer, meu Pai. Eu vou orar por todos que participaram dessa live hoje. Que Deus abençoe, que Deus proteja cada um, que Deus possa estar livrando os nossos corações,
Porque Ananias e Safira foram enganados por si mesmos. Eles foram enganados pelas suas próprias vontades, pelas suas próprias paixões. E também os seus corações foram cheios por Satanás. Que o Senhor nos livre disso. Que o Senhor nos livre disso. Vamos orar, apresentar nossas vidas diante do Senhor. Amém. Senhor, muito obrigado pela Tua palavra. Tua palavra nos deu direção, Pai. Tua palavra, tudo que nós precisamos. Senhor, nós queremos andar diante de Ti com sinceridade e amor, porque nós sabemos que o Senhor se agrada disso. Nos fortalece, Pai, para que nós venhamos andar assim, com uma vida reta, uma vida justa, uma vida de arrependimento. Eu te apresento a vida de cada um dos meus irmãos, nas suas necessidades, nas suas provações, nas suas tribulações, que o Senhor possa estar ajudando eles, que o Senhor possa estar sustentando eles, Pai. Meu Deus, se tem alguém com o coração aflito, se tem alguém com uma angústia profunda, Pai, só o Senhor pode, meu Deus. Só o Senhor pode restaurar. Senhor, nós queremos andar em sinceridade na Tua presença, nós queremos andar seguros, Pai. Senhor, eu te apresento a Tua igreja, Pai, que o Senhor levará para Ti, para estar perto do Senhor para sempre. Nos ensina, Pai, a viver nessa geração que tem se corrompido tanto, até mesmo dentro da igreja, dentro dos templos. A corrupção tem sido grande, mas que o Senhor nos livre, nos separe para Ti, Pai. Não nos permita se corromper com a prostituição, com a impureza, com a ganância. Não nos permita, Senhor, se corromper com a política, com a maldade, Pai. Não nos permita, Senhor, se corromper. Não nos permita. E eu te peço, Senhor, como Davi pediu, cria em mim um coração puro, cria em nós, Pai. A pessoa que estiver ouvindo, assistindo essa oração, ouvindo, Pai, cria em nós um coração puro. Cria em mim, Senhor. E que essa pessoa peça que o Senhor crie nela esse coração puro. Renove nela esse espírito reto. Faz essa obra em nós, Senhor. Nos dá prazer, Pai, de estar na Tua presença, de estar contigo, de meditar na Tua palavra. Senhor, quando nós formos ler a Tua palavra, que seja maravilhoso, Pai, o entendimento, que seja o nosso melhor momento, Pai. Que a nossa dependência de Ti seja grande, Pai, seja total. Te agradeço, Pai. Abençoa cada um deles na saúde, nas emoções, na provisão diária. Abençoa. Em nome de Jesus, Pai, eu te agradeço. Abençoa esse propósito dessa live na segunda-feira que vem, que o Senhor me permita estar aqui, Pai. Me inspira pelo Teu Espírito a trazer mais uma palavra para o coração de cada um. Em nome de Jesus, Pai. Amém e amém. Glória a Deus. Louvado seja Deus. Amém. Amém. Deus é fiel. Minha mãe está aqui comigo, assistindo. Que Deus lhe abençoe, mãe. Obrigado aí por estar sempre me acompanhando, me incentivando a estar na presença de Deus, também ministrando a palavra. Carlos, meu querido, um abraço. Que Deus te abençoe. Deus abençoe a todos. Essa foi a nossa live hoje. Se Deus quiser, na semana que vem, vou estar aqui nesse mesmo horário. Salve, príncipe. Meu amigo Carlos, lá de Goiânia. Meu irmão, Deus abençoe. Deus abençoe. Se Deus quiser, no mesmo horário. E nós vamos compartilhar mais uma palavra. E que seja edificante para cada um. Que Deus abençoe e guarde cada um de vocês.
Se cuidem, fiquem na paz do Senhor, em nome de Jesus. Amém? Tchau, tchau. Na paz.